Em 2021, o preço do feijão no Brasil subiu 64%, o frango 26%, o óleo de soja 87%. Economistas explicaram: pandemia, logística, câmbio. Respostas corretas, mas nenhuma chegou até a causa mais profunda. No mesmo ano, enquanto você pagava mais por tudo no mercado, o Banco Central do Brasil comprou discretamente 41,8 toneladas de ouro, triplicando as reservas em menos de 6 meses, sem grande anúncio, sem explicação pública detalhada. E não foi só o Brasil. Em 2022 e 2023, os bancos centrais do mundo inteiro compraram mais de 1.000 toneladas por ano, o maior volume desde 1950. Por que as mesmas instituições que gerenciam o dinheiro que você usa todo dia estão trocando esse dinheiro por metal amarelo na maior velocidade da história moderna? Algo está acontecendo, e os manuais de economia não explicam. Ao final deste vídeo, você vai entender por que o metal que os economistas dizem ser obsoleto está sendo acumulado em velocidade recorde exatamente pelas instituições que controlam o sistema monetário global. E o que isso diz sobre o que elas sabem que você ainda não sabe. Os registros do Conselho Mundial do Ouro, os relatórios de reservas de bancos centrais e os movimentos de repatriação iniciados silenciosamente em 2014 documentam um padrão que a narrativa oficial ainda não nomeou publicamente. Não é especulação, é um comportamento institucional coordenado, visíveis nos dados, ignorado nos noticiários e impossível de justificar como coincidência. Se você quer entender por que o ouro voltou ao centro da arquitetura financeira global, você está no lugar certo. Inscreva-se agora. Esse dossiê conecta todos os fios que investigamos até aqui. Aqui, onde história, poder e economia se encontram. Para entender por que o ouro importa hoje, é preciso entender o que aconteceu quando ele deixou de importar, oficialmente. Agosto de 1971. Nixon chocou o mundo em 15 minutos de televisão. O dólar deixou de ser conversível em ouro. O padrão ouro acabou. Os economistas da época celebraram. O mundo finalmente havia amadurecido para além de um metal amarelo escavado da terra. O dinheiro seria gerido pela razão e pela ciência econômica, não mais limitado pela quantidade de metal em um cofre em Fort Knox. 50 anos depois, os dados mostram o que aconteceu com essa liberdade. Em 1971, a dívida pública americana era de 400 bilhões de dólares. Em 2024, ultrapassou 34 trilhões, um crescimento de 8.500%. A inflação acumulada desde 1971 destruiu mais de 85% do poder de compra do dólar americano. $1 de 1971 compra hoje o equivalente a 14 centavos. Quando o dinheiro não tem âncora, quem o emite decide quanto vale. E quem decide quanto vale, decide na prática quanto você tem. O ouro era o limite. Quando o limite foi removido, a impressão de dinheiro se tornou a principal ferramenta de política econômica. As consequências chegaram no seu bolso ao longo de meio século. Lentamente o suficiente para não parecer um roubo, rapidamente o suficiente para empobrecer gerações. Mas o ouro não desapareceu, apenas saiu das manchetes. Veja o que aconteceu nos bastidores. Em 2009, quando o mundo ainda absorvia o choque da crise financeira, a China comprou discretamente 454 toneladas de ouro e não anunciou imediatamente. Só revelou o número 6 anos depois, em 2015. Isso não foi descuido, foi estratégia. Comprar sem anunciar evita que o preço suba antes de você terminar de comprar. Entre 2009 e 2024, a China mais do que quadruplicou suas reservas oficiais de ouro. Mas analistas do mercado estimam que as reservas reais, incluindo o ouro mantido fora dos registros oficiais do Banco Central, podem ser 2 a 3 vezes maiores. A Rússia fez o mesmo. Entre 2014, ano das primeiras sanções após a Crimeia, e 2022, a Rússia quintuplicou suas reservas de ouro e reduziu sua exposição ao dólar de 46% para menos de 10% das reservas internacionais.
Não foi coincidência. Foi uma resposta calculada à vulnerabilidade que o sistema petrodólar criou e que o congelamento de 300 bilhões em reservas russas em 2022 confirmou ser real. Ouro não pode ser congelado por decreto, não pode ser sancionado por votação em Washington, não passa pelo SWIFT, não depende de nenhuma infraestrutura controlada por outro país. É por isso que bancos centrais estão comprando ouro. Não porque acreditam que ele vai subir de preço, mas porque ele é o único ativo que não carrega o risco de contraparte de nenhum Estado. O Brasil entrou nesta história de forma discreta, mas os dados são claros. Em 2021, o Banco Central do Brasil comprou 41,8 toneladas de ouro entre março e junho, triplicando as reservas em menos de 6 meses. Foi o maior movimento de compra de ouro do Banco Central brasileiro em décadas, e aconteceu silenciosamente, sem grandes anúncios ou explicações públicas detalhadas. O comunicado oficial do Banco Central mencionou diversificação de reservas e características de liquidez do ativo. Mas o timing fala mais alto que qualquer comunicado. O Brasil comprou ouro em volume recorde, no mesmo período em que as tensões geopolíticas globais estavam se intensificando e o debate sobre a fragilidade do dólar ganhava força nas conversas entre bancos centrais. Para a família em Fortaleza que paga a conta de luz, para o agricultor em Mato Grosso que exporta soja em dólar, para o pequeno empresário em Porto Alegre que importa insumos cotados em moeda estrangeira. O ouro comprado pelo Banco Central do Brasil não muda diretamente o seu dia a dia, mas é um sinal do que as autoridades monetárias sabem sobre a estabilidade do sistema atual e o quanto estão dispostas a pagar por proteção contra o que pode vir. Agora vem o dado que conecta tudo o que investigamos nesta série. Em 2022, quando os Estados Unidos e a Europa congelaram as reservas em dólar da Rússia, fizeram mais do que punir um país. Provaram ao mundo inteiro que dólares mantidos em reservas internacionais podem ser transformados em arma política com uma decisão tomada em Washington. Naquele mesmo ano, os bancos centrais do mundo compraram 1.136 toneladas de ouro, o maior volume anual registrado desde 1950. Em 2023, compraram mais 1.037 toneladas, 2 anos consecutivos de compras recordes. Coincidindo exatamente com o momento em que o uso do dólar como arma geopolítica se tornou explícito e documentado. Tudo está conectado, sempre esteve. Os dados indicam uma conclusão que os economistas debatem, mas os bancos centrais já tomaram. Ouro é o único ativo que serve como reserva de valor fora do alcance de qualquer poder político. Não é especulação. É comportamento institucional, documentado mês a mês pelo Conselho Mundial do Ouro. Mas existe uma tensão que os dados também revelam. Se ouro é tão superior como reserva de valor, por que o sistema financeiro global ainda funciona em dólar? Por que não voltamos ao padrão ouro? A resposta está na assimetria de poder que construímos ao longo desta série. O padrão ouro limita quem pode imprimir dinheiro. Quem controla as impressoras não quer esse limite. O ZAUA tem 8.133 toneladas de ouro, as maiores reservas do mundo. Mas tem também 34 trilhões em dívida que só conseguem financiar imprimindo dólares. Voltar ao padrão ouro significaria aceitar um limite para a dívida. Significaria que a política fiscal americana teria que se ajustar ao que o ouro permite, não ao que a política interna exige. Isso nunca vai acontecer voluntariamente. Mas o que está acontecendo é algo mais sutil e mais lento. O mundo está se movendo para um sistema onde o ouro funciona como âncora paralela. Não oficial, não declarada, mas presente nas reservas de cada banco central que decide reduzir sua dependência do dólar. É a desdolarização sem ruptura. Silenciosa, documentada, em andamento. Uma vez que o dólar foi usado como instrumento geopolítico, o fluxo de compras de ouro acelerou. A cronologia não é coincidência, é resposta institucional documentada. O Conselho Mundial do Ouro registra, mês a mês, um comportamento que a narrativa oficial ainda não nomeou. Bancos centrais que acumulam ouro não estão apostando no preço do metal, estão reduzindo sua dependência de um sistema que, demonstraram os eventos de 2022, pode ser weaponizado contra qualquer país que contrarie os interesses de Washington. O sistema financeiro global funciona sobre confiança, não sobre ouro, não sobre valor real,
sobre a crença coletiva de que o dólar vai valer amanhã o que vale hoje. Essa crença foi construída ao longo de décadas, mas confiança, ao contrário do ouro, pode ser legislada, sancionada, congelada. Quando 300 bilhões em reservas russas foram bloqueados em 2022, o mundo inteiro assistiu a uma demonstração. A confiança no dólar como reserva neutra tinha uma condição implícita que nunca foi declarada. Os dados estruturais mostram um padrão consistente. Em cada grande crise monetária do século XX, a concentração de ativos reais, ouro, terra, commodities, infraestrutura, aumentou entre os atores com acesso à informação e ao capital antes da crise. Não é ideologia, é estrutura. Quem acumulou ouro entre 2009 e 2022 não estava fazendo aposta especulativa. Estava executando o mesmo movimento que os grandes credores da história sempre executaram antes de uma reconfiguração monetária: sair do papel e entrar no metal. A questão que a história não responde, mas que os dados dos últimos 50 anos tornam impossíveis de ignorar: se o ouro foi declarado obsoleto em 1971 e os bancos centrais estão comprando mais ouro agora do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial, quem estava certo? Os economistas que decretaram o fim do ouro? Ou as instituições que continuaram acumulando enquanto o decreto estava sendo feito? E se forem as instituições, o que elas sabem sobre o futuro do sistema que ainda não foi anunciado publicamente? Comenta aqui embaixo: ouro ou dólar? Na sua análise, o ouro volta a ter papel central no sistema monetário global ou é apenas um seguro temporário, enquanto uma nova arquitetura ainda não está pronta? Se isso te deu uma nova perspectiva sobre por que o metal que os economistas dizem ser obsoleto ainda move o mundo, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar. No próximo dossiê, a dívida americana, 34 trilhões de dólares, o maior devedor da história da humanidade. E o mundo continua emprestando. Por quê?